Seu estilo de vida é o seu maior patrimônio. Está começando agora uma entrevista com a minha grande amiga Beatriz. Ela é arquiteta aqui em Florianópolis. E hoje, esse momento, nós até fizemos um cenário aqui mais voltado para um bate-papo, um podcast, digamos. E a gente vai falar de um assunto muito interessante, que seria o wellness. Que para o mercado imobiliário, né, Bia? É muito interessante. Se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo para assistir conosco. E detalhe, nós também iremos liberar alguns cortes que eles vão estar disponíveis na rede social da Beatriz, na rede social também da EVC, que está presente aqui conosco. A EVC é a Escola de Venda de Corretores do Paulo Maier, aqui em Florianópolis. E o intuito desse momento aqui é trazer conhecimento para o público. E o público, quem é o público? É o investidor, é o corretor, é o próprio cliente. E é um assunto que hoje é uma tendência mundial e nós vamos trazer alguns detalhes. Bia, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco e apresente um pouco sobre você para o pessoal, né? Enfim, o que você faz, né? Para eles conhecer você, tá? Muito obrigada pelo convite, Imagina. Felipe. Imagina, é muito legal estar aqui participando desse movimento. Eu sou Beatriz Vidal, sou arquiteta, eu tenho especialização em neuroarquitetura e meu foco é em projetos de interiores residenciais e arquitetônico residencial. E hoje eu estou aqui para falar com o Felipe para a gente conversar sobre o Aera Wellness, que veio com força em 2026. Que legal. E Bia, explica para o pessoal o que é o wellness, que de fato é o wellness, que movimento é esse, de onde o wellness nasceu, por quê? Bom, o wellness, essa é uma matéria que vem assim, da arquitetura, desde a faculdade que a gente faz, né? O conforto térmico, a arquitetura vernacular, a vitalidade da edificação. Só que isso vem em estudo muito forte depois da pandemia. Então, a gente teve matérias da neuroarquitetura, da neurociência aplicada no espaço físico, da psicoarquitetura, do design biofílico. Então, após a pandemia, a gente teve essa conscientização que o espaço físico sim interfere no indivíduo que vai viver, né? E em diversas escalas, tanto macro, né, quanto na própria edificação. Então, a gente tem uma definição que é o Wellness Global State, que fala Institute, na verdade, que diz que o wellness é definido como conjunto de atividades, hábitos que elevam o estado de saúde holístico, algo do tipo, né? Entendi. Que é o equilíbrio entre o corpo, mente e estilo de vida, basicamente. Que legal. E aí o projeto ele tem que estar ele tem que se Dentro adaptar. desses pilares, digamos. Isso, tem que se adaptar tanto ao nível de projeto de escala, cidade ou edifício, promover o bem-estar, atividades, o hábito saudável e basicamente é isso, né? Resumindo, Entendi. né? E hoje o wellness, ele é uma tendência muito forte em outros países, né? Sim. Agora que no Brasil está chegando alguns projetos, né, focado mais em wellness. Sim. Bia, já que nós estamos em Florianópolis, quais são os projetos que você vê que está trazendo já o wellness, né? Alguns lançamentos aqui em Florianópolis. Quando a gente pesquisa wellness, na América Latina, o Brasil já está ali se destacando, principalmente Florianópolis, por conta da nossa biodiversidade, né? Das praias, do nosso visual mesmo, né? Até por conta do nosso pé direito, que a gente tem que respeitar o plano diretor, na verdade, né? Então a gente não pode ter diversos edifícios muito altos, então a gente tem que estar integrando com a natureza, respeitando. E aí o pioneiro que tá se destacando é o Terra. O Terra. Tanto que você pode pesquisar na internet, no ChatGPT vai estar lá. Terra, no empreendimento Terra. Então, só para o pessoal entender, o Terra, ele é um lançamento que está em Jurerê, não é isso? Exatamente. E o que mais te chamou a atenção no projeto do Terra, sendo que ele já vem com essa tendência do wellness? O que me chama a atenção, além do formato dele ser totalmente diferenciado, ele tem uma volumetria muito diferencial, não é aquele prédio quadradão. Ele gera pertencimento.
Então, Conhecimento. toda a estrutura dele de lazer, ele tem uma simplicidade muito bacana, onde você entra, você tem a tecnologia que, pelo QR Code, que você pode, sendo guiado para quais ambientes você tem que seguir para que possa você se sentir dentro daquele mundo, para você desacelerar. E aí você tem diversas áreas que são mais que são coletivas e mais individuais. E aí você tem várias camadas que você vai entrando e vai podendo ter essa percepção. E você vai desacelerar. Você vai, tipo, Entendi. se desconectar da sua rotina, daquela correria do dia a dia. E esse empreendimento te fornece isso. E Bia, na tua visão, o Terra, ele é para, por exemplo, um morador, né? Um morador, um investidor, enfim. O público que vai viver ali no Terra, ele focado no wellness, é para todas as idades? Cada espaço do wellness, ele é pensado para todas as idades? Sim, com certeza. Ele é tanto para o jovem casal que está buscando diferencial, estilo de vida, que quer desacelerar, né? Então, pro dia a dia. É que, na verdade, tem uma pesquisa que fala que a gente não tem mais o idoso, né? A gente tem o jovem, o adolescente, depois tem o adulto, sênior, depois o idoso. Depois do Então, a gente idoso. está com uma nova faixa etária. E aí, esse empreendimento, ele vai atender todas as fases que a gente tem. E aí, quando como é que eu posso te falar? Quando a gente tem um empreendimento, uma estrutura arquitetônica que te fornece permanência, ela interfere na tua plasticidade cerebral. E aí, esse conjunto de hábitos saudáveis e espaços que são mais enriquecedores, ele faz com que você tenha mais. Esqueci a palavra. Peraí. Mais tranquilidade, Não, ele pertencimento, aumenta as tuas. Ai, percepções. não, é que se envolve o cérebro. Ah, Esqueci a palavra. mas tudo Mas bem. Cognitivo, ligações cognitivas. psicológico. Eu não te lembro, não me remete. Não me. Uhum. Enfim, deu branco. Mas falando agora, Bia, se todo projeto, né, digamos, as novas tendências, né, desses edifícios novos, ele ter o wellness, na tua visão como arquiteta e também que você está dentro do mercado imobiliário, né, consegue visualizar isso, a gente tem uma valorização diferenciada em projetos, por exemplo, aqui eu tenho um projeto que é padrão, né? Ele não é pensado no wellness, e aqui eu tenho o wellness, que é para todas as idades. Sim, Existe essa valorização? com certeza. Até mesmo se você for pesquisar, tem pesquisas que o ROI ele tem um retorno muito maior, de 12 a 15% anual para o investidor. Até porque, como eu falei, ele gera a sensação de pertencimento, ele fornece estruturas para que você tenha uma longa permanência, então o investimento dele é muito maior, porque a estrutura dele fornece isso para quem vai viver ali dentro. E ele vai ser um ambiente muito rico. Então, de fato, ele vai ter graus de estruturas que vai melhorar para o dia a dia de quem vai viver ali dentro. Então, quando tu vai chegar num... É que assim, ó, é muito questão de sensação. Imagina tu entrar num condomínio que é bem sequinho, assim, não tem nenhuma Não tem arborização, nada. não tem nada, tu só Bem, vai pro teu apartamento. Agora, quando tu entra num local onde tem aquela parte comercial, tem uma rua bem desenhado, estruturada, estruturado. onde você, nossa, eu tenho isso aqui, tipo, eu desço, tenho essa parte da cidade que me serve. Daí eu entro no edifício, eu tenho aquela parte que é mais privada, que é para quem mora ali de fato, então tem a minha parte da sauna, tem a parte da piscina, tem a parte do coworking. Então, o edifício ele te fornece Todas essas essas etapas. ferramentas, ferramentas de micro é, hábitos saudáveis que acabam se tornando viciantes para quem vai morar ali dentro. E isso já é muito potente. Ai, enfim, esqueci a palavra de novo. Mas assim, é muito bom pro dia a dia, Entendi. assim, para quem vai morar ali dentro. Que legal. Então eu penso, né, Bia, além da gente estar em Florianópolis, que é um local muito abençoado, né? A gente tem um projeto desse que vai ser construído em Jurerê,
Sim. fortalece ainda mais o wellness, né? Então, Sim. além dele ter o proprietário, ele ter todo esse ecossistema em volta, Sim. ele descendo, ele tá acesso à praia, né? Com certeza. O ser humano, ele tem a necessidade fisiológica de ver o mar, porque a gente, desde os nossos ancestrais, a gente viveu nesse ambiente, né, de ter a natureza. Então a gente precisa desses aspectos para que a gente possa relaxar. Então o ambiente, ele vai influenciar nossas emoções, no nosso hormonal. Então, quando a gente tem contato com esse tipo de paisagem, a gente diminui o cortisol, e aumenta a serotonina. E aí, então isso é muito benéfico. Tem uma vida mais Mais tranquila, tranquila, né? saudável. Eu percebo também, por exemplo, às vezes eu converso com pessoas que são de grandes capitais, né? Que não é aqui em Florianópolis, por exemplo, São Paulo, né? Que a gente sabe que é uma capital muito agitada. E quando eles vêm para Florianópolis, aquela primeira semana é muito impactante, né? Sim. É mais tranquilo, né? Desacelera, né? Tudo ok. É porque nessas cidades, além de ter um plano diretor que permite que tenha edifícios de diversos andares, né? Sei lá, 15, 16, 20, isso desconecta a pessoa do convívio. E nós temos a necessidade de viver em comunidade. Por isso que a pandemia, todos ficaram tão doentes. Porque a gente precisa ver pessoas, a gente precisa ter esse contato. Por isso que quando a gente chega em Florianópolis, o plano diretor exige que tenha essa integração com a paisagem natural. Permite que os bairros sejam inteligentes. Então a gente não precisa pegar o carro para ir atravessar longas distâncias para que a gente possa ir em estabelecimentos comerciais ou atividades que vão interferir no nosso dia a dia. Então a gente não se desconecta tanto da cidade. A gente tem esse privilégio de poder ir a pé ou atravessar pequenas distâncias no nosso bairro para atender as nossas necessidades do dia a dia. Até porque muitas vezes o próprio empreendimento já vai atender isso. Já vai entregar isso, né? Vai entregar isso. E o bairro Inclusive também. o Terra, ele vai ter 8 lojas comerciais embaixo, né? Isso. Então, o pessoal que vai estar ali no empreendimento vai ter todas as conveniências, né, do dia a dia. Exatamente. Bia, aí você até puxou um tópico, né, interessante, que é o plano diretor de Florianópolis, né? Quando você olha o plano diretor de Florianópolis, né, e a gente pode olhar geral, né, todos os bairros, né, e você compara com outra cidade aqui de Santa Catarina ou outra cidade de outro estado. O que você vê de cuidado, de inteligência a longo prazo, por exemplo? Bom, eu vou falar um pouco que é polêmico, né? Tudo Balneário bem. Camboriú versus Florianópolis. Sim. Balneário Camboriú é maravilhosa, é uma cidade muito viva, muito ativa, assim, atende todo mundo, né? Ela, assim, muito moderna. Só que ela teve ali um desvio, eu acho que ter aquele paredão de edifícios, né, que tampam a praia, para mim não é algo benéfico. Tanto que eu prefiro mil vezes morar para Florianópolis, de fato, por conta dessa diversidade de alturas, né? Eu me sinto muito mais conectada com a própria cidade do que lá. E a gente aqui tem muito mais estruturas urbanas que permitem que a gente se conecte, sabe? Que a gente... Posso continuar? Sim. Então aqui a gente tem muito mais opções de espaços urbanos, de praças. Tudo muito bem pensado, Tudo né? bem pensado. Por exemplo, vai sair o projeto da Marina, que eu acho Legal, incrível. fala sobre isso pra gente aí. Então, o projeto da Marina vai sair agora em Florianópolis, perto do Beira-Mar Shopping. E ele não é só uma marina, porque ele podia muito bem só ter espaço para poder atracar ali os barcos, né? Espaço simples, Espaço digamos, simples, né? Como já tem, inclusive. Aham. Só que a gente passa por lá e só vê, a gente não tem aquele acesso e aquele convívio, né? A gente fica muito restrito. Ali, a proposta deles é que seja um ambiente urbano, um ambiente que a gente possa acessar, vão criar diversos pontos de integração comercial. Então, a gente vai ter, de fato, acesso, a gente vai poder usufruir daquele espaço e vai aumentar muito mais a parte de comércio e também de turismo. E também vai beneficiar quem realmente vai viver naquela região, que vai estar andando ali pela beira-mar para poder correr, fazer uma atividade física, já vai poder ter uma quadra de Mais vôlei. uma atividade, né? Mais uma atividade. Então, se vai ter pontos de encontro, vão criar mais grupos de encontros de corrida, que sempre tem bastante aqui em Florianópolis, e isso só vai aumentar cada vez mais.
porque o pessoal está tendo muita conscientização sobre isso. Então é mais um espaço urbano que a gente pode ir lá e usar mesmo. Então não vai ser só algo privado e fechado, vai ser algo para todos que vão estar vindo para cá. Muito bom. Eu acredito também que esse projeto da Marina vai transformar não só o centro de Florianópolis, né? Mas Florianópolis toda, né? Todo o bairro. Sim. Daqui a pouco os próprios bairros eles podem aderir marinas pequenas, né? Para começar a trazer esses transportes, né? E principalmente o turismo, né? Até turismo o aqui é muito aeroporto bom. mesmo. Até o aeroporto, O aeroporto Campeche, eu ia falar Canasvieiras. Campeche era uma região que sempre foi muito valorizada. E o pessoal achava que lá já seria de altíssimo padrão. Só que daí o aeroporto agora, com essa estrutura que veio, potencializou muito aquela região. Muito, né? Então, já teve grande boom naquele espaço, mas vai ter muito mais ainda por conta da estrutura do aeroporto. E tem espaço de crescimento, né? Tem muitas áreas lá, né? Antes o aeroporto ele era bem fraquinho. Hoje é considerado um dos melhores do Brasil, né? Sim, inclusive a gente vê bastante pessoas que saem de casa para ter domingo à tarde lá. Eles já tá, Eu sou eu sempre vejo stories do Felipe eu sempre vou lá, eu com a gosto de ir Ana lá. lá passeando. Então, antes o aeroporto não era visto como um local de lazer. Hoje em dia ele tem essa estrutura que oferece para o pessoal, para o público de fato. E até para quem está visitando, ele também serve como apoio. E aí o que acontece? Ao redor começa a se desenvolver e atendendo as necessidades que ali gera. E por exemplo, né, a gente tá aeroporto até o Campeche é 9 quilômetros. É uma praticidade gigantesca. Eu sou suspeito, eu olho o Campeche, né, eu consigo ver o Campeche a longo prazo. Eu não só as belezas naturais, mas eu consigo ver que se os construtores e incorporadores conseguir visualizar o Campeche a longo prazo, com estrutura, projetos bons, pensado em todos os públicos, vai valorizar muito, né? E Mobilidade. atender o público, e mobilidade, principalmente. Porque é muito lindo, né? É diferente, né? Aí quando já chega, vai passear pela região, já vê bastante verde. Aí tem a paisagem natural. Tem as praias, né? Isso tem já, a ilha do Campeche, isso já né? aumenta assim, a serotonina das pessoas. Eu fico muito feliz. Isso é muito bom. Isso é wellness. Esse é o wellness, né? wellness. Florianópolis é wellness, então. Assim, o wellness ele é um ecossistema. Ele tem a cidade que vai te atender. Então, as praias, toda essa paisagem natural. Depois tem um bairro inteligente, onde você vai ter o morar e o trabalhar. Depois tem o empreendimento, que vai te fornecer tudo que você precisa. E depois dentro tem a unidade. Sendo a sua casa, sendo o seu apartamento, onde vai ser o seu DNA. Ele vai ser totalmente estruturado para que possa atender a sua rotina, seu estilo, tudo que você precisa ali dentro vai ter. Então, o wellness é isso, ele tem que atender a diversas escalas. E Floripa é um grande wellness, um grande ecossistema. Sensacional. Deu um corte maravilhoso aqui, pessoal. E esse corte vai estar nas redes sociais. Bia, hoje o nosso público, né, que segue a gente, tanto na escola de vendas de corretores e também alguns investidores que estão sempre de olho em tendências, quando eles vão investir o tempo, né, ou o seu recurso financeiro nesses projetos, qual que você poderia pontuar de 3 pilares para que ele pudesse olhar e falar, opa, aqui tem uma oportunidade de crescimento? Assim, na visão do wellness, né? Por exemplo, se essa pessoa está recebendo agora o terrar, ele está recebendo, olha, tem wellness aqui. Ele tem que olhar para identificar que é um bom projeto. Bom projeto. Bom, fachada dele. Quando tem a biofilia presente, já é um grande ponto do wellness. Quando tem unidades que já recebem ventilação natural, iluminação natural, já são grandes pontos benéficos. E também a própria estrutura de lazer, quando ele permite com que você possa conviver em comunidade. Quando você tem esses espaços bem estruturados que você possa usar além da sua unidade, isso é um grande ponto wellness, porque ele está permitindo que você permaneça naquele empreendimento a longo prazo. E isso gera muito retorno financeiro, porque depois... Tem uma valorização se torna algo exclusivo, né? Algo exclusivo. Legal, muito bom. E Bia, a gente está falando, né, sobre projeto, né, apartamento.
E quando a gente olha para casa mesmo, Uma casa. o que você traria de visão sua? Por exemplo, eu quero construir uma casa, ou eu estou pegando uma casa, vou fazer uma reforma porque eu quero deixar no meu DNA. O que eu posso deixar, ou melhorar, ou criar, mas com a visão para o wellness? Nossa. Daí, Essa é a expertise, nossa, né? aí é outro mundo. Ah, Então, é um processo, é uma jornada. uhum, Todo projeto para edificar um sonho, uma casa, DNA, seja de um casal, de uma pessoa, de uma família, a gente uhum. tem que passar por briefing. A gente tem que estudar quem é a pessoa, quem que vai usar aquele espaço. E a gente tem que entender a rotina. Quais são os gostos, se gosta de receber, se é uma pessoa mais diurna, se é uma pessoa mais noturna, se tem problema de Por sono. exemplo, eu acordo 4 horas da manhã. Então você segue muito bem o ciclo circadiano. Então a iluminação tem que seguir A minha a rotina. tua rotina. Eu gosto de ver o sol nascer. Exatamente. Então, assim, a gente tem que utilizar a tecnologia com a arquitetura, com aspectos naturais para a gente transformar essa casa numa ferramenta de hábitos saudáveis. Que legal. Porque o espaço físico vai interferir mesmo nos teus humores. Até assim, ó, por exemplo, quando a gente tem uma família, a gente não, por exemplo, antes quando a gente tinha uma família, a bancada da cozinha ficou muito em alta para ter refeições rápidas, mas agora a gente quer desacelerar. Então a gente quer ter uma mesa de 10 lugares para que a gente possa reunir a família. Sentar. Então a gente está buscando não só quero ser saudável, não, mas até as relações familiares interferem no dia a dia. Por isso que o arquiteto tem esse poder, tem esse toque para poder estar transformando o dia a dia de quem está morando ali dentro. Então a gente tem que entender a rotina, quantas pessoas vão viver ali dentro, quem tu vai receber, se você tem problemas de sono, até em questões. Eu tenho filho autista, como é que a gente vai usar da textura, do som, do cheiro, para que a gente possa transformar aquele ambiente num local que seja positivo para ele, para poder estimular atividades, para poder estimular o bem-estar de todos. E a gente Uhum. faz toda uma jornada de estudo para que a gente possa estar edificando. E a gente usa técnicas sustentáveis, como placa solar, utilização de água reciclável, e tudo isso para que a gente possa transformar num organismo mesmo muito saudável. Interessante, viu? E Bia, qual que é o teu arroba do Instagram pro pessoal pegar aí? É Arque Beatriz Vidal. Perfeito, ó, pessoal. Então, apartamento, casa, indicação de projetos aí, é só falar com ela. E para a gente entrar num tópico e depois finalizar, Bia, nós estamos vivendo uma fase que as pessoas estão falando muito sobre os 60 mais, Sim. né? O que o wellness impacta nesse público aí, por exemplo? Impacta, como eu tentei falar lá no começo. Uhum. Calma aí. Quando a gente tem um espaço mais. Comunitário, Quando a gente tem essa. Peraí, deixa eu organizar meu convivência. pensamento, que eu me veio várias informações na Não, cabeça e eu não super consegui. tranquilo. Tá, como é que impacta? Quando a cidade e a estrutura que ele vai viver, ela te fornece essa sensação de pertencimento. Então, poder conviver com isso é ótimo. Deixa eu me perdi, ô Felipe. Não, tá Eu tranquilo, me, eu tá me perdi tranquilo, tá agora, tranquilo. porque eu É tava pensando porque, outra assim, coisa, eu tava fazendo outra essa coisa. questão do Senta Mais, inclusive, eu até fiz uma entrevista com um grande amigo meu, Aham. e ele trouxe tantos pontos para mim, né, sobre o público 60 mais, que eu fiquei refletindo muitas coisas, né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas automaticamente elas vão viver mais. Sim, A gente sim. tem um público mais jovem que eles estão descartando a balada, eles estão buscando atividades físicas, Saudáveis. hábitos saudáveis. Então esse público, quando ele chegar com 60, 70 anos, se ele manter esses hábitos, ele vai estar, daqui a pouco tá com 100 anos, né? Isso, é porque, como eu até comentei, quando você tem hábitos, essa junção de hábitos saudáveis e um ambiente que seja mais rico, ele vai te dar uma reserva cognitiva. Então, quando você chegar na sua idade de 60, 70 anos, Uhum. você não vai ter você não vai ficar tão Depressivo.
Mas tem uma palavra certa para isso, que diz, é quando você perde funções motoras, né? Então, porque você vai ter feito tantas ligações neurais que quando chegar nessa idade, você não vai estar tão esclerosado, sabe? Como Entendi. posso dizer. Mas tu vai ter uma reserva ali, porque quando a gente tem esses ambientes que fornecem o bem-estar, ele Ele joga interfere. esses hábitos Isso, saudáveis, né? saudáveis, né? Como assim? Contato com iluminação natural, vai diminuir o cortisol, porque quando a gente tem ambientes que, assim, como é que eu posso te dizer? A gente vive a cidade, então mesmo dentro da tua casa, a gente vai viver a cidade. Então, se a gente estiver perto de ambientes de áreas que tem muito barulho de carro, de avião, por mais que a pessoa diga, já estou acostumada, no subconsciente vai estressando. E Vai aí você estressando. vai sempre ser estressado. Pode ver. Uns Tem micro-estresses, isso, né? isso. Tem dados hoje, tem a neurociência comprova sobre isso. Então, quando isso se torna algo muito frequente, lá na frente, as tuas ligações neurais são destruídas e aí você acaba tendo essa influência negativa lá no futuro. Então, Bia, só para pegar o raciocínio, não é só ter o hábito saudável. O hábito saudável é um percentual, É um é conjunto um de conjunto. fatores. A pessoa também tem que ter o morar bem, Morar né? bem, Em sim. ter com iluminação, paisagismo, convivência, área de lazer, poder caminhar, A tecnologia, e a inclusive. tecnologia, ir na praia. Se eu moro bem, eu também preciso trabalhar bem. No ambiente de trabalho dela, ela precisa Sim, ter todo esse conjunto, né, que agrega, né? exatamente. Exatamente Entendi, isso. É muito um bom. conjunto de fatores. Tudo isso vai interferir no bem-estar holístico, né? A saúde Holístico. holística da pessoa. Isso. E eu acredito, assim, que agora nós estamos em 2026, está falando muito, né? Pelo menos a gente está no mercado imobiliário e está ouvindo falar muito sobre isso. Então eu acredito que daqui 10 anos o wellness vai estar absurdamente, né? Vai estar em todos os locais, né? Eu estava Acredito, né? pesquisando esses dias que o investimento está sendo enorme e 2029 vai ser o auge. Assim, 2029 e 30 vai ser o auge, É mesmo. onde vai ter investimento assim, no mundo inteiro, vai ser de 3 trilhões, alguma coisa assim do tipo, Uau! sobre isso, porque eles estão investindo pesado. Porque eles viram que o wellness não é mais tendência, ela é uma ferramenta de produtividade. Então, grandes incorporadoras, construtoras estão investindo no wellness como um projeto de bem-estar, permanência e hábitos E saudáveis. hábitos saudáveis. Daí Uau. por isso que os empreendimentos estão vindo com isso tão forte, né? Eu acredito também que, até, por exemplo, a gente está num ambiente aqui que é um escritório, né? Isso. Então, daqui a pouco também os Ah, próprios empreendedores, né? Ou até mesmo as incorporadoras vão focar o comercial, né? Essas salas, né? Que elas disponibilizam, né? Mas com os detalhes mais wellness, né? Para as pessoas que ficam ali no então, escritório o dia todo, né? isso. Quando a gente estuda neuroarquitetura ou até psicoarquitetura, porque tem diversas áreas, né? A gente tem estudos que vão sendo direcionados, então, para o residencial, para o comercial, para a parte. O comercial entra lojas, shopping, o escritório e tudo Uhum. mais, né? Daí vai na parte de saúde. Então, para a área de hospitais, clínicas, porque cada um tem normas que vão ser atendidas e estratégias para que possa trazer bem-estar para quem vai estar usando aquele espaço. Então, por exemplo, em questões de hospitais, tem estudos que indicam que a recuperação é muito maior quando o paciente fica com vista para paisagens naturais e também reduz até 20% da dor de paciente. Uau, que incrível. Então, também, quando tem uma clínica que é para crianças, tem que ter todo o aspecto de textura, som, cheiro, para poder fazer o encaminhamento dela até o consultório, para poder acalmar a criança. Tem toda uma trajetória, uma jornada. E aí, para cada ambiente, vai ser feito estratégias para que possa atender esse bem-estar, principalmente na parte de escritórios. Porque antes da pandemia, a gente passava a maior parte do tempo em escritórios e menos em casa. E agora, depois da pandemia, a gente está tendo essa parte mais híbrida, né? De poder estar trabalhando no escritório e em casa. Em casa, E a né? gente está Nesse tendo que mix. estar adaptando esses dois ambientes para que a gente possa ter maior produtividade. Senão, nos estressa.
Principalmente assim, ter luz branca o tempo todo, isso é muito prejudicial. É muito bom que tem um pouco de luz amarela, o ideal é 3000K. Uhum. Fazer com que a iluminação seja inteligente, então ela acompanhe o ciclo circadiano, para que quando chegue mais para a noite, a melatonina ela comece a ser produzida e o corpo comece a desacelerar de fato. Então a gente vai ter estratégias para cada âmbito, para cada ambiente, para que possa trazer esse bem-estar para quem vai estar usando aquele ambiente. Legal, muito interessante, viu? Bia, a gente vai ter agora, dia 1º, né, de abril, um encontro com a Escola de Vendas de Corretores, a EVC, e a gente vai estar disponibilizando esse vídeo no YouTube, então se você tem interesse em participar com mais profundidade ou ter mesmo um bate-papo mais personalizado contigo, a gente vai disponibilizar os vídeos da Bia, vai disponibilizar esse vídeo completo no YouTube. A gente não vai disponibilizar antes porque esse encontro a gente vai bater um papo mais profundo lá com o pessoal. E eu queria, Bia, que você deixasse aí um convite já para o pessoal ali no Instagram, já aproveitando. Sim. Fica à vontade aí, tá? Então, pessoal, dia 1º de abril a gente vai ter um encontro EVC. na EVC, né? Que é como é que se chama mesmo? EVC, Escola de Vendas de Corretores. Não, mas é outro nome do encontro que tu bota. O Conselho do Mercado Imobiliário. Exatamente. É um braço que a gente está criando, né? Isso. Esse é o Conselho do Mercado Imobiliário, trazendo profissionais, né, que de alguma maneira estão no mercado imobiliário para trazer a tua visão. Isso. Então, você fala bastante sobre o wellness, acredito que é uma expert no assunto e é muito rico, né, a gente ouvir isso, porque o nosso dia a dia, quem respira mercado imobiliário tem que estar absorvendo essas tendências, né? Exatamente. Então, dia 1º a gente vai conversar sobre isso, vai ter um bate-papo bem legal. A gente vai trazer todos esses conceitos do wellness e como é que esse movimento está interferindo no mercado imobiliário, né? Então, e para quem está atento a isso, vai ver muitas oportunidades. Então, dia 1º a gente vai poder conversar bastante e você está convidado a nos encontrar lá. Show de bola, pessoal. Ficamos aqui, eu te agradeço, tá, pelo tempo aí, foi muito bom, eu acredito que eu aprendi, o pessoal que está aqui conosco, Gabriel e Evelyn, obrigado também. Com certeza é sempre bom a gente dar uma desacelerada no dia a dia e ouvir quem sabe, né, pessoal? Então o conteúdo vai estar disponibilizado no YouTube, de alguma maneira eu tenho certeza que ouvindo ela aqui você vai ter mais insights aí para estar compartilhando com aquele cliente, ou investidor, ou até mesmo você é um investidor, ou alguém que está procurando uma casa, um apartamento e precisa pensar nesses pontos aí que ela compartilhou, porque daqui a pouco, pessoal, como ela disse, né, a partir de 2029 vai ser uma tendência que basicamente todo local terá. E é um mercado trilionário, né, um mercado mundial. Então todos os espaços vai ser pensado nisso, porque o ser humano ele tem as suas necessidades e a gente vai vendo, ajustando os melhores pontos para a gente ter uma vida mais saudável, né? E longa, né? Bia, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. E a gente fica aqui e até o próximo vídeo. Tchau.